Ô, Fernanda, a gente estava falando aqui antes de começar, né? E aí você falou que não gosta muito de alguns dos filmes de Frankenstein, né? Porque, Alguns na dos verdade, muitos. isso, né? Na verdade, nenhum filme é fiel, né? Uhum. Eu falei hoje que eu ia mostrar a minha tatuagem, né? Então eu tenho tatuagem do Frankenstein e do filme, né? Da noiva do Frankenstein. E tem o filme de 1932, ou é 31 ou é 32, né? Que é esse que virou um ícone, né? Do o Frankenstein. E não tem muito a ver com o livro, né? É um Frankenstein bobo, injustiçado, verde, que não é muito inteligente. E quando você lê o livro, eu fiquei abismado, quando eu li o livro, com a inteligência Sim. dele, né? Então tem essas diferenças. Como que você vê isso? Uhum. Olha, me incomoda ele sempre ter sido tão injustiçado, né? No sentido de... Ele é um monstro. Pro cinema, ele é um monstro. E eu não concordo com isso, porque... Ai, gente, eu amo Frankenstein. Tá? Eu também. Eu acho que ele não é um monstro porque ele mostra pra gente que o verdadeiro monstro é o ser humano. O ser humano que criou ele, o Victor. E ele entende muitas coisas, porque no cinema geralmente ele é um bobão, ele não entende o que está acontecendo com ele só quer fugir, mas não é assim no livro, né? No livro ele é erudito. Ele tem uma consciência, ele aprende a ler, ele aprende a escrever, ele tem uma consciência de quando ele vai se esconder no armazém lá da casa de uma família, ele começa a pegar comida, bebida de noite, né, às escondidas. Quando ele percebe que essa família tá comendo e bebendo menos porque ele tá roubando, ele para. Eu não vou deixar essas pessoas passarem necessidade por minha causa, eu vou conseguir de alguma outra forma. Ele aprende a ler e escrever com as lições que o pai dá pra filha. Uhum. Ele vê tudo isso de longe, agora eu já sei falar tal coisa, eu sei falar não sei o que lá. E ele parece entender a ciência também. Ele parece ter compreensão das coisas que ele tá passando, tá vivendo ali. Tanto que quando vem o momento revenge, assim, de vingança dele, ele quer fazer o Victor sofrer. Sim, E aí... que aliás é uma coisa interessante, porque o nome o monstro não tem nome. Exato. Ele não recebe nem sequer um nome. Né? É como se ele fosse uma coisa. Exato. Frankenstein é monstro de Frankenstein, né? O Frankenstein é o cientista que cria o monstro. O monstro. Né? E quem é o personagem principal? O monstro, não é o cientista. Né? E ele é um monstro social. Sim. Ele é um monstro social, ele é perseguido pela sociedade. Ele não pediu... Tem uma cena, realmente isso que você falou faz todo sentido, nenhum filme faz jus, mas tem um filme que eu acho que é de 1992, o diretor não vou lembrar, mas quem faz o Frankenstein é o Robert De Niro, quando ele ainda era jovem. Sim, eu gosto desse filme, sim. Eu gosto porque ele faz uma mistura, ele pega do livro, pega muita coisa do livro, mas ele pega um pouco do filme dos anos 30 também, e aí ele mistura um pouquinho. Eu achei que ficou legal. E também uma coisa interessante, no livro, ele pede pro pai dele, né, que é o cientista que cria ele pede um ser igual a ele, uma mulher, né? E ele fala, me dê uma esposa, me dê uma mulher que eu vou te deixar em paz, né? Ele quer estar com um igual, né? Ele quer alguém igual. No filme de 1930... é feito, né, a noiva, tem até o filme A Noiva do Frankenstein, e de 92 o cientista faz, só que quando ela se olha no espelho, ela fica tão horrorizada que ela se ateia a fogo. Que é uma cena, eu até separei, que ele fala, quando ele observa aquela família, né, que ele tá roubando a comida deles, mas é pra sobrevivência. Eu admirava as formas perfeitas daquelas pessoas, a graça, a beleza, a complexidade delicada delas. Mas como eu ficava aterrorizado quando eu via a minha imagem, quando ele se via na água, por exemplo, né? Porque um espelho não é uma coisa que ele teria tão facilmente. Ele começava a olhar para trás, refletia esse espelho, e eu fiquei completamente convencido de que, na realidade, eu era um monstro. Eu estava completo de sensações de independência, de mortificação e de saber que eu não era como eles. Ele tinha ele era consciente. Como ele vai ser um monstro que é irracional, sendo que ele consegue aprender ciência, aprender a ler e escrever, arte, compreender que ele era diferente dos outros quando ele olhava o próprio reflexo. Ele tinha essa consciência, não é que ele via e, tudo bem, sou diferente. Ele sabia que ele era diferente, ele se sentia mal por ser essa criatura tão estranha, tão horrenda. É aquele sentimento de não pertencimento. Exato. Né? Eu não pertenço a isso.
E aí eu vou te fazer uma pergunta, porque todo mundo falando da versão que mais gosta do Frankenstein, do monstro de Frankenstein, eu gosto da versão que é inserida naquela série Penny Dreadful, em que ele é o sofredor, né? Ele é aquele personagem intenso que tá o tempo todo jogando na cara do Victor a culpa, né? Ele persegue o Victor o tempo todo durante a série, e nos momentos que ele aparece conversando com a Eva Green, são momentos bem profundos de filosofia sobre a vida, sobre como as coisas acontecem no mundo. Ele sempre busca ela na reflexão e deixa ela pensando, né? Que acaba trazendo essa questão, quem que é o monstro? Quem é o monstro? O monstro é o homem, né? O monstro é o Victor, que ele tinha essa vontade de dominar a ciência, dominar a ponto de trazer uma coisa que não existia, ou que não tinha vida, a ter vida. Que, aliás, eu acho que é o subtítulo do livro, é o Moderno Prometeu, né? Que vem da filosofia, que se o Luca tivesse aqui com a gente, ele ia se deliciar falando, né? Desse Prometeu que rouba o fogo da vida, rouba o fogo dos deuses e entrega aos homens, né? E algo muito importante de Prometeu também é que ele é o primeiro que faz os seres humanos eretos ele faz do barro, né? Então ele pega o barro, ele faz os seres humanos eretos, e aí Zeus dá o sopro de vida para esse ser humano. Então, o que é engraçado, ele é uma criatura criada, mas se o subtítulo é o Prometeu moderno, então quer dizer que ele também cria? Porque o Prometeu, ele cria a partir do barro, ele faz essa criatura ereta para olhar de frente um ao outro e tem o sopro da vida. Então ele não é só uma criação, ele também cria. Eu acho que ele cria essa consciência. Sim, muito bom. Sem falar das diferenças, né? Nos filmes ele costuma ser verde, no livro ele é amarelado, né? A pele ele é feito de corpos em decomposição, roubados do cemitério, né?